Eu sou o Zépica. A gente está aqui para discutir um pouquinho mais do conceito de empreendedorismo, né? Agora a gente vai entrar na figura do empreendedor. Quem é esse empreendedor? Vamos fazer essa discussão em cima desse artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Gestão e Inovação, agora em 2020. Tá? Eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o link desse texto para quem quiser olhar ele com mais calma. Ele é um artigo produzido pela Nicoline, Lívia, Ana Paula e por mim, o Zépica. Então, só para a gente poder comentar esse artigo, né, inicialmente vai se trazer aqui o conceito de empreendedorismo, dos estudos em empreendedorismo, na visão de Schumpeter, como o empreendedor esse que gera riqueza, que gera ascensão. Depois vai falar um pouquinho do McClelland, desse empreendedor que assume riscos, e o conceito vai evoluindo, né? Eu não vou entrar muito aqui, porque a gente vai discutir um pouco mais isso ao longo do texto. Mas o que é interessante destacar? Que o conceito de empreendedorismo está crescendo a interesse de pesquisa cada vez mais, está tentando se definir quem é esse empreendedor. Cada vez mais tem estudos disso também nos nossos encontros de pós-graduação em administração, em periódicos especializados em estudos de empreendedorismo, seja no Brasil, fora do Brasil. Então, percebendo isso, se levantou a ideia de fazer esse estudo, que seria entender o empreendedor pela ótica da publicação científica, tá bom? Então, o empreendedor, esse conceito de empreendedor ele vai surgir na França como aquele que incentiva brigas, como a gente já comentou, né? Diretamente ligado à questão da ação militar. Então, o empreendedor era esse que ia lá conquistar o seu território, se expor, né? Tomar o risco, mas tentar ver se ele conseguia conquistar aquele território. E esse conceito ele vai avançando por muitas pesquisas, muitas coisas vão sendo escritas. E a gente chega nesse quadro 1 aqui do artigo, que ele vai trazer, então, o conceito de empreendedorismo ao longo dos anos, né? Aqui, esse quadro, ele vai tentar agrupar um pouco mais essas características de uma forma temporal. Então, o McClelland ele vai falar em 61 que o empreendedor é aquele que corre riscos moderadamente. O Schumpeter vai falar que é aquele que cria desenvolvimento, que ele cria oportunidades. O Peter Drucker vai falar que ele é esse indivíduo inovador, maximiza oportunidades. O Fillion vai falar que ele transfere recursos econômicos e gera uma transformação social. Então, olha como o conceito está evoluindo, né? Que a gente já tinha conversado um pouco antes e agora a gente percebe a mesma coisa. Esse conceito de antes um empreendedor que vai lá, que faz alguma coisa e de forma ofensiva, e de repente esse conceito vai cada vez mais mudando para alguém que faz uma combinação de iniciativas, de ferramentas. Depois, aqui em 2001, o Jimenez vai trazer o conceito de quem constitui o seu negócio, abre um negócio, né? Depois, em 2004, aqui, Tashizawa vai falar que é aquele que faz a diferença. Olha como o conceito vai ficando cada vez mais subjetivo, né? Bernardes vai falar de novo do conceito que é quem abre uma empresa, que ele é diferente do empresário, porque o empresário administra a empresa. Então, olha como o conceito vai andando. Dolabella vai trazer aquele que traz o seu próprio sustento de forma independente. Então, o empreendedor seria aquele que trabalha de forma autônoma, por Dolabella. Aqui o Fara e o Cavalcante vão trazer, então, esses indivíduos que têm a capacidade de criar oportunidades, de criar novas coisas, de melhorar processos. Olha de novo a questão da combinação, né? O Mendes vai trazer aquele que enxerga a riqueza como uma consequência e não como meio. Então, o empreendedor é aquele que se satisfaz pelo trabalho, não necessariamente pelo aquilo que ele ganha, né? O Lemes vai trazer a questão do indivíduo que enxerga a oportunidade. Então, deixa de ser quem cria, ele passa a ser quem percebe uma oportunidade e se insere nisso. Salim e Silva vai trazer aquele que sabe avaliar riscos e possibilidades e age normalmente de forma audaz. Então, cada vez mais está se olhando para a figura do empreendedor em quem é, né? Quem é essa pessoa. E aqui o Risk vai falar sobre aquele que pensa de modo diferente dos outros indivíduos. Esse quadro está na página 4, 5, eu convido vocês a olharem ele com calma, a entrarem um pouco mais nesses conceitos, tá? Esses conceitos de empreendedorismo, eles são a nível mundial. A ideia do nosso artigo, desse paper que a gente está discutindo, é conversar sobre o conceito de empreendedorismo nos nossos periódicos brasileiros, tá bom? Então, só para explicar um pouco aqui, na metodologia, né,
da pesquisa, o que foi feito. A gente procurou, então, nos periódicos nacionais, os periódicos que fossem com melhores qualis, né, que tivessem publicando melhores artigos, se dá para falar assim, sobre empreendedorismo. E a gente olhou, então, que artigos estavam falando sobre a figura do empreendedor, a pessoa que empreende. Então, optou-se pelas revistas brasileiras, de Qualis A1, A2, B1, B2, B3, e foi feita essa pesquisa em maio do ano passado. Então, que revistas foram analisadas? Essas revistas que estão aqui no quadro 2. A RAI, RGEP, RBI, RAOT, RBGI, que é essa própria revista que a gente está estudando aqui, e a Raiz. Então, como é que a gente começou a identificar esses artigos? Para explicar um pouquinho melhor. Pegamos esses artigos, aí foi feita a leitura desses artigos e tentaram identificar, então, como é que os autores posicionavam um empreendedor nesse sentido. Então, um grande assunto que aparece é o empreendedor como aquele que abre uma empresa. Vai trazer sempre essas características. O empreendedor, ele toma a iniciativa de colocar a sua empresa na rua, tira a ideia do papel, abre uma empresa, cria uma empresa, registra uma empresa. Então, o empreendedor como aquele que abre uma empresa. Outro aspecto de texto, que foi um outro alocar que fizemos, foi o empreendedor enquanto aquele que identifica uma oportunidade. Então, olha a virada de chave aqui. Enquanto um vai abrir uma empresa, ele vai abrir uma empresa de qualquer coisa, seja essa empresa de alimentos, empresa de bar, ou uma empresa de vendas, de comércio, de sei lá o que ele vai fazer. Mas é uma empresa em formato jurídico, é essa coisa formalizada da abertura de uma empresa, né? Ele vai criar esse empreendimento. O segundo aspecto vai trazer o empreendedor como aquele que identifica uma oportunidade. Então, ele não está criando uma empresa, ele está percebendo uma lacuna, um espaço de mercado que ninguém atendeu, um espaço que ninguém projetou nada, ele identificou uma oportunidade. Esses vão mostrar o empreendedor de uma forma diferente. Enquanto aquele primeiro vai falar do empreendedor como quem cria uma empresa, ele cria uma empresa para quê? Para ter lucro, para se sustentar, para poder... Ele vai gerar empregos? Vai, mas a ideia de quem cria uma empresa é ter lucro com a sua empresa. Já um pouco da ideia de quem identifica uma oportunidade é trazer certo desenvolvimento para aquilo que não está ainda suprido. Então, poxa, ninguém ainda atendeu o mercado de alimentação para pets nesse formato de pandemia. Então, ele identificou uma oportunidade e aí ele vai criar uma empresa, ele vai criar um empreendimento, ele vai fazer alguma coisa acontecer, um produto, um serviço, uma causa, mas é uma oportunidade, não simplesmente pela questão financeira. Avançando, nós temos então um terceiro grupo de pesquisadores, vai chamar o empreendedor, vai identificar o empreendedor como esse indivíduo com características comportamentais distintas. Então aqui vai mudar tudo de novo. Enquanto um vai identificar como que abre empresa, né, na iniciativa de pegar lucro, de se suprir financeiramente, o outro como esse que identifica uma oportunidade, que se estabelece em uma lacuna de mercado, né, e gera esse desenvolvimento. Um terceiro vai falar do empreendedor como aquele que é empreendedor. Então, olha que interessante. Nós queremos saber quem é o empreendedor e alguns pesquisadores vão dizer o empreendedor, ele é o empreendedor. Ele nasce, ele tem isso dentro dele. Algumas características fazem parte do empreendedor. Que características seriam essas? Diversas. Mas aqui vai falar, esse empreendedor que ele assume o risco, ele aceita o risco de abrir uma empresa, de dar certo ou de dar errado. O empreendedor como alguém proativo, alguém que quer fazer as coisas. O empreendedor como alguém que é um líder. O empreendedor que tem como alguém que tem criatividade, que se motiva facilmente. Então, esse empreendedor, notado de características pessoais. O empreendedor tem coisas que outras pessoas não têm. O empreendedor é uma pessoa diferente nesse sentido. Bom, nós então, depois de fazer essa identificação desses três grandes tipos, né, de empreendedor aquele que abre uma empresa, empreendedor aquele que gera desenvolvimento através de uma oportunidade de mercado e empreendedor aquele que tem características específicas. Aqui na figura 1, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Na figura 1, nós temos então esse desenho do que foi encontrado, quem é o empreendedor na pesquisa brasileira. E aqui a gente consegue enxergar o quê?
A primeira linha ali, ela vai falar do empreendedor como aquele que gera desenvolvimento. O que é aquele 19 ali do lado, Zé? São as quantidades de artigos que falam isso, tá, pessoal? Então, 19 artigos vão colocar o empreendedor como aquele que gera desenvolvimento. O empreendedor como aquele que identifica uma oportunidade, que faz algo novo, que tapa uma lacuna, que se estabelece uma lacuna e gera desenvolvimento, gera empregos, gera um novo serviço, atende a região de uma forma que a região ainda não estava atendida. Esse empreendedor enquanto essa pessoa que gera desenvolvimento. Depois nós temos esse empreendedor ali na parte de cima como quem tem a sua empresa, o empreendedor atrelado à figura da empresa. E aí então os artigos vão abrir o conceito, né? Então, quando a gente atrela a figura do empreendedor com a figura da empresa, vai ter então esse empreendedor que cria a sua empresa. Ele vai lá, ele abre uma empresa e ele cria, ele vai ter um CNPJ, ele é esse pioneiro assim da empresa. Alguns vão atrelar o conceito de empreendedor ao gerente, tá? E aí seria esse intraempreendedor, quem toca o negócio dentro da empresa, não necessariamente quem abriu, tá? Depois o empreendedor como o proprietário da empresa. Então, ou seja, ele é o dono da empresa, foi ele que iniciou a empresa, mas ele tirou o corpo dele fora, ele está mais de bastidor, ele está deixando outras pessoas fazerem a gerência para ele. Ele é o proprietário, o empreendedor enquanto proprietário da empresa. Depois tem essa questão do empreendedor enquanto aliança estratégica, ou seja, eu me junto com alguém, com uma outra empresa, a minha empresa se junta com outra, fazemos uma aliança estratégica. Então, o empreendedor como esse agente aliançado a uma outra empresa. Outros vão trazer o empreendedor como sócio, como representante da empresa, num conceito de intraempreendedorismo, de empreendedor interno, né? E o empreendedor enquanto autônomo, ou seja, aquele que faz as suas coisas, que faz as suas produções, as suas vendas, mas não necessariamente a abertura da empresa, né? E sim aquele que trabalha de forma autônoma também seria empreendedor. Então, empreendedor enquanto agente de desenvolvimento, empreendedor enquanto agente conectado à figura da empresa. Depois nós temos o empreendedor conectado a características empreendedoras. E aqui foram algumas novidades assim para a gente poder trazer e discutir. Então nós temos as características tradicionais, né? O que são as características tradicionais? São as características que há muito tempo tem sido dito que o empreendedor ele é um empreendedor inovador, ele é aquele que gera inovação, ele tem uma ideia, ele consegue comercializar essa ideia, ele gera inovação. O empreendedor enquanto aquele que enxerga oportunidade de negócio, se insere nessa oportunidade de negócio. O empreendedor enquanto aquele que corre riscos, que tem assunção a riscos, que aceita correr o risco, ou muitas vezes até que ele gosta de correr o risco, para ele é diferente, é uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, ele passa por o risco de uma forma menos preocupante ou trabalhosa que para outras pessoas. Então essas características tradicionais, elas vêm há muito tempo sendo trabalhadas na pesquisa. Quem for baixar o artigo, for ler o artigo, vai entender um pouco melhor. Ali nós temos esses esmiuçar de conceitos, né? Depois nós temos o empreendedor enquanto características pessoais. Poxa, o que tem de diferente aqui, Zé? Porque características é da pessoa, não é pessoal. Calma, vamos fazer uma pausa. O empreendedor enquanto característica tradicional é o que já vem sendo dito atrelado à figura do empreendedor na pesquisa há muito tempo. O empreendedor enquanto característica pessoal são características que não necessariamente são características empreendedoras, entende? Por exemplo, uma característica de liderança não necessariamente seja um empreendedor. Às vezes a pessoa é um líder em algum outro ambiente, em alguma outra situação. Então, características pessoais atreladas à questão do empreendedorismo que poderiam ser qualquer outro tipo de organização, qualquer outro tipo de coisa. Que características são essas que nós encontramos, tá? Encontramos a característica de liderança, então o empreendedor como esse que conduz as pessoas a um objetivo, que conduz as pessoas para alguma coisa. O empreendedor enquanto um visionário, ele tem uma visão, ele consegue enxergar futuramente o que ele espera daquela empresa, para onde aquela empresa vai, o que aquela empresa vai fazer. Depois, o empreendedor enquanto busca por autorrealização, ele vai atrás de empreender, de fazer um negócio, de trabalhar com empreendedorismo, porque ele quer se autorrealizar, ele não quer ser empregado, ou ele deseja, o sonho da vida dele é ter a empresa, é ser empreendedor, é se estabilizar assim. Então, também tem essa característica.
E outra característica é a característica de estrategista, o empreendedor enquanto esse que consegue enxergar o processo da estratégia, consegue compor a visão, a missão, os valores, consegue fazer o controle, a execução dessa visão, dessa missão, dessa estratégia. E algumas características abertas, pessoais, que são outras coisas, que vale a pena dar uma lida no texto para entender um pouco mais o que seriam esses conceitos. Bom, avançando, nós então temos o finalizar do artigo aqui. Deixa eu dar um zoom menor aqui para poder fechar, para a gente poder discutir melhor. Né? O que os achados mostram? Eles mostram que o campo de estudo de empreendedorismo já está consolidado há muito tempo, está sendo pesquisado a cada dia mais, tem mais pesquisas aparecendo, tem mais pesquisas acontecendo, mas tem uma nova direção aparecendo aí, que seria então o empreendedor não só como conectado à empresa, não só como aquele que abre a empresa, ou gerencia, ou é proprietário, não. Tem esse empreendedor por características pessoais, esse empreendedor que quer ser empreendedor porque ele tem uma necessidade de se realizar, ou porque ele é um líder e ele quer liderar a empresa dele, ele quer liderar essas pessoas, ele tem essa criação de valor, ele consegue ter uma sacada diferente, fazer uma coisa diferente, e não necessariamente ele está conectado à empresa, né? Eu acho que o grande achado do artigo poderia ser isso. O empreendedorismo ele aparece aí conectado a vários conceitos, mas é interessante mostrar que o empreendedor ele tem algumas coisas que outras pessoas não têm, né? Eu convido vocês a lerem esse estudo, tá? Ele assusta porque ele parece um pouco grande, mas na realidade ele não é, tá? Ele tem umas páginas aqui do final que são as páginas dos artigos estudados, então acaba que ficam muitas coisas aqui que não são textuais. É um artigo bem interessante, é um artigo que publicou numa revista bem interessante, então vale a leitura, vai dar para entender um pouco mais do conceito de empreendedorismo, e quem tiver qualquer dúvida e quiser conversar um pouco mais também pode mandar um e-mail, vou disponibilizar aqui embaixo no meu vídeo, tá pessoal? E a gente vai discutindo novos conceitos e cada vez mais ampliando a noção do que é empreendedorismo, de quem é o empreendedor.